Hoje é dia de estreia de um programa diferente aqui no VGDBBR, onde o assunto não é videogame, é o Off Topic VGDB. Confere aí. Vem aí a Expo Videogame, a maior exposição de videogames do Brasil. Mais informações em breve, é só ficar de olho aqui no VGDB. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, vgdb.com.br, para você fazer todas as suas pesquisas sobre videogames e seus jogos. O endereço das nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo e também aqui do lado, não deixe de seguir a gente por lá. Também não deixe de seguir o trabalho dos nossos parceiros, os links deles estão todos aqui na descrição. Ah, não quer perder nenhuma novidade do VGDB? Além de ativar o sininho e se inscrever no canal, também se inscreva na nossa newsletter, que você fica por dentro de tudo que rola no nosso projeto. O endereço está aqui na descrição. E hoje é dia de estreia, vamos começar aí o Off Topic VGDB. É um programa onde a gente vai falar sobre outros assuntos que não videogame. Esses assuntos, claro, estão todos envolvidos aí com a cultura pop, né? É filme, action figure, quadrinho, música, enfim. Tudo que pode estar relacionado à cultura pop e que não seja videogame eu vou trazer aqui pra vocês. Importante falar, esse programa aqui, ele é baseado na minha vivência com esse material, com esse filme, com esse livro, com essa música, enfim. Então não espere aqui informações muito técnicas a respeito, eu não sou, por exemplo, um cronista de cinema ou qualquer coisa do gênero. Então eu vou passar para vocês as minhas experiências com essas pérolas aí da cultura pop que eu tive vivência aí durante todos esses meus 38 anos de vida. E hoje o assunto são filmes, e filmes dos anos 80. Eu vou falar para vocês 7 filmes que me marcaram nos anos 80. Os anos 80 produziu muitas pérolas no cinema e quem viveu essa década sabe muito bem do que eu tô falando, né? A gente tem uma nostalgia enorme com várias coisas dos anos 80 e filmes é uma delas. Bom, eu vou começar com um filme que, apesar de ser material off-topic, porque a gente tá falando de filme, ele flerta diretamente com os videogames, que é O Último Guerreiro das Estrelas, The Last Starfighter. É um filme de 1984, era figurinha carimbada na sessão da tarde aí da Globo, né? Passava muito na TV Globo. E naquela época não existia TV a cabo, não tinha nada disso. Então o que a gente assistia era TV aberta mesmo. E Last Starfighter, sempre que passava, eu ficava alucinado. O filme conta a história de um adolescente aí, Alex Rogan, que leva uma vida bem simples, um cara assim que não tem nada de excepcional na vida. Pensa aquela vida cotidiana pacata, ajudando a mãe, estudando, aquelas coisas bem simples mesmo. Mora num subúrbio lá nos Estados Unidos, uma região meio afastada. E nessa região afastada tem um boteco lá, e nesse boteco ele joga um arcade, que é o jogo The Last Starfighter. E ele é o melhor da área ali no jogo, e ele detona o jogo, zera o jogo, todo mundo para pra assistir ele jogando e tal. E é um jogo de batalha espacial muito maneiro, por sinal. Todo mundo que assistia isso na época ficava doido pra jogar aquilo. E aí ele descobre que aquele jogo ali, na verdade, é um recrutador de guerreiros estelares para uma batalha que tá acontecendo lá no espaço. E nisso aí se desenrola todo o filme. Bom, a ligação dele com os videogames é bem clara, né? Ele gira em torno desse arcade do jogo The Last Starfighter. A história se desenrola aí, eu não vou falar tudo porque talvez você que esteja assistindo não tenha assistido esse filme ainda, que vale muito a pena, viu? Se você não assistiu, vale a pena. É um filme muito legal mesmo, e eu lembro que na época não saiu o jogo desse filme, né? Aí entra o problema do crash dos videogames, né? Em 1983, como o filme é de 84, tava no auge do crash, as empresas todas falindo e tal. Então todos os planos que elas tinham anteriormente foram por água abaixo, né? E uma delas era o jogo do filme, que afinal de contas esse filme aqui não tem coisa melhor para divulgar um jogo do que um filme, né? E esse jogo seria lançado nos arcades e não foi lançado. Uma versão também estava sendo produzida para os microcomputadores da Atari de 8-bit da época, mas também desistiram, largaram a franquia, modificaram um pouco o jogo e lançaram como Star Raiders 2. Um jogo bem maneiro de passagem. Anos depois, no Nintendinho, saiu um jogo com o nome The Last Starfighter, mas era na verdade um jogo do Commodore 64 chamado Uridium.
Um jogo bem meia boca por sinal, que eles só mudaram um pouquinho dos sprites ali e colocaram como se fosse um jogo do The Last Starfighter, que definitivamente não fazia jus ao filme. E aí em 2007 uma produtora independente lançou o jogo que tinha no filme, exatamente como era no filme, baseado no arcade que sairia na época, que não saiu, e lançou de forma gratuita na internet para jogar no PC. E eu joguei na época e é sensacional o jogo. Eu não sei se esse jogo tá disponível na internet ainda, mas procure a versão PC aí, freeware, de The Last Starfighter. E esse filme aqui, na época, ele foi lançado inicialmente como um double feature, aí, uma sessão dupla, né? Passa um filme e em seguida passa o outro. E o outro filme também é relacionado com videogame e também foi muito marcante pra mim. E é esse aqui, ó, Cloak and Dagger. Aqui no Brasil ele era conhecido como Os Heróis Não Têm Idade. Também lançado em 84, né, nessa double feature aí junto com o The Last Starfighter, com o Último Guerreiro das Estrelas. Cloak and Dagger é um filme de aventura onde a estrela é o Henry Thomas, o principal aí, ator mirim aí do ET, filme classiquíssimo também da década de 80. Esse aqui é um DVD que eu comprei nos Estados Unidos, na Second Spin, um site que eu já falei algumas vezes aqui, que eu comprava games, agora eles não trabalham mais com games. Vem também o filme The Wizard, mas o The Wizard não vai participar do episódio de hoje. Lembrando que o The Wizard também é relacionado com videogames. Se você gosta principalmente de Nintendinho, é um fanservice de Nintendinho aqui, o The Wizard, vale a pena. Que no Brasil tinha o nome de O Gênio do Videogame. Bom, vamos lá, falar de Cloak and Dagger. Cloak and Dagger é um filme de aventura que se passa também em meio a videogames. Basicamente é um fanservice de videogame também. Nele o personagem vivido por Henry Thomas, ele perdeu a mãe, então ele tá passando por alguns problemas psicológicos. Ele tem um amigo imaginário, que é um bonequinho que ele brinca, que chama Jack Flack. Esse bonequinho imaginário é uma projeção do pai dele, na verdade, né? É o herói dele. E tem essa jogada aí de herói pai e tal. Então ele tem a feição do pai dele, que é um coronel da aeronáutica nos Estados Unidos. Então ele vive aí os conflitos aí de uma família que perdeu uma mãe e tal. Ele é meio revoltadão e ele adora videogames. E nisso ele entra em uma conspiração de espionagem internacional, onde um cartucho de videogame, que seria desse jogo Cloak and Dagger aqui, o mesmo nome do filme, tem planos de, eu não lembro se uma bomba, enfim, são planos mortais que envolve aí conspiração internacional de espionagem, que estava sendo vendido aí por espiões, e esse cartucho cai na mão dele. E nisso aí se desenrola o filme. O filme é muito maneiro, também material de sessão da tarde total. Eu assisti várias vezes na sessão da tarde. E na época, você assistindo, a gente ficava doido que aparecia um monte de coisa da Atari no filme, né? E um detalhe, o cartucho do Cloak and Dagger, ele tem o formato do Atari 5200. Então a gente olhava aquilo e falava, caramba, que cartucho de Atari maluco, né? Ninguém sabia da existência do Atari 5200 aqui no Brasil naquela época. Então era um negócio que despertava muito a nossa curiosidade. E os gráficos do jogo que aparecia lá, que era na verdade o Cloak and Dagger do arcade, que foi o único Cloak and Dagger que saiu inclusive, eram bem superiores aos gráficos do Atari 2600, então a gente ficava doido, né? E lógico, em determinado momento do filme aparece uma loja de videogame da época, cheio de produto da Atari, ColecoVision, é coisa de cinema, literalmente. A gente ficava louco vendo aquelas imagens, e vendo hoje de novo, também é muito gostoso poder entrar em uma loja de videogame da época, né? Isso é muito legal. E se você quiser mais informações sobre isso, o meu amigo Gilão do canal Games que Pariu fez um vídeo muito maneiro onde ele contou um pouco mais dessa história. Eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. O terceiro filme não poderia ser de outra saga que não Star Wars. Eu era completamente aficionado por Star Wars na década de 80. Eu lembro que o primeiro filme eu assisti tantas vezes que eu decorei todas as falas do filme em português e em inglês. Eu sou maluco mesmo. Mas o primeiro Star Wars não era o meu preferido. E o primeiro Star Wars é da década de 70. Então não poderia entrar nesse programa aqui. Aí você deve estar achando, Império Contra-Ataca. Não, por incrível que pareça. Império Contra-Ataca é o filme que a maioria dos fãs de Star Wars aí considera o melhor de todos, mas eu era apaixonado pelo Retorno de Jedi. Retorno de Jedi pra mim era fantástico. Eu sempre tive uma inclinação maior
para histórias contadas em que os mocinhos se dão bem. Então o Império Contra-Ataca eu não curtia muito, eu ficava meio indignado no Império Contra-Ataca ali, porque a rebelião tomava um couro no Império Contra-Ataca. E no Retorno de Jedi começa tomando um couro, mas aí tem uma reviravolta e no final todo mundo sabe, aí todo mundo assistiu o Retorno de Jedi. Eu acho aquela cena final da batalha espacial fantástica, simplesmente fantástica. Eu ficava sonhando naquela época em um jogo de videogame que pudesse dar aquela sensação pra gente. Hoje em dia a gente tem vários jogos aí, né? Teve do GameCube. E eu acho que talvez seja exatamente essa batalha espacial do final que me deixou tão fã assim de Retorno de Jedi. Era incrível demais, assim. A gente criança na época, década de 80, assistindo os filmes de Star Wars, era um negócio realmente mágico. Boa parte dessa mágica eu acho que hoje em dia se perdeu, né? Porque o Star Wars deixou de ser uma coisa diferenciada. Passou a ficar algo comum, assim, em termos de tecnologia, de efeitos especiais e tal. Então esse que era um dos grandes chamarizes da época, acabou se perdendo, né? E lógico, a história enfraqueceu muito, né? Os filmes que vieram depois, a pré-trilogia, deixou muita gente chateada aí. Os novos filmes também, muita gente gosta, muita gente também não gosta. Então é inegável que a franquia perdeu um pouco do seu apelo, né? Mas eu continuo sendo fãzaço e gosto demais de Retorno de Jedi, que é meu filme de Star Wars favorito. O próximo filme, é claro, tem que ser da franquia Alien. E não podia ser outro que não Aliens: O Resgate. Filme de 1986... Aliens: O Resgate é simplesmente sensacional, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Ele traz toda aquela sensação de terror portada aí do primeiro filme, misturando com ação. Um trabalho magnífico do James Cameron, filme fantástico mesmo. Eu não consegui enjoar de assistir Aliens: O Resgate. Filme que inclusive ganhou 2 Oscars aí na época, de edição de som e efeitos especiais. É um filmaço mesmo. Pra mim foi o auge da franquia Alien, o auge. O filme acerta em tudo, assim, eu não consigo achar defeito no filme. E eu vou contar um pouquinho da história pra vocês de como que eu vi esse filme a primeira vez. Quando eu era criança, eu tinha irmãos mais velhos, né? Eu sou o caçula da família. Então meus irmãos viviam pegando filmes na locadora, filmes mais adultos, assim. E Alien, o Alien: O Resgate, era considerado um filme bastante adulto. Principalmente por causa do primeiro, né? Porque o primeiro Alien era um filme, assim, aterrorizante na época, né? Então o Aliens: O Resgate, apesar de não focar tanto no terror, ficou com essa pecha. Então meus irmãos, quando locaram, falaram: ó, não assiste isso aí, que isso aqui não é pra você. E eu já tinha tido uma experiência ruim aí, quando os meus irmãos me alertavam pra não assistir algo e eu insistia e assistia, que foi com Poltergeist. Eu tive pesadelos horríveis com Poltergeist na época. Então, quando meus irmãos falaram isso, eu acabei seguindo a orientação deles, né? Não assisti o Aliens: O Resgate nessa primeira vez que eles alugaram aí, que foi por volta de 1976, 1977, por aí. Só que alguns anos depois o filme passou na Globo, e aí eu assisti e fiquei simplesmente apaixonado. E foi aí que a minha paixão pela franquia Alien começou. Começou com Aliens: O Resgate. E hoje é sem dúvida uma das minhas franquias preferidas aí, não só de filmes como também de games, né? Eu fiz aí um especial de Aliens aí, vou deixar aqui nos cards pra vocês a playlist com todos os vídeos desse especial sobre os jogos da franquia Alien. Também tem Predador e também tem Alien vs Predador no bolo. Pô, Edson, você só tá escolhendo filme fantasioso aí, de ficção e tal, ou que envolve videogame? Escolhe um outro gênero. Então tá bom, vou escolher agora um filme mamão com açúcar total, comédia romântica. O pessoal do VGDB com certeza vai me zoar porque eu tô escolhendo esse filme aqui pra esse vídeo. Eu falei pra eles que eu ia ter uma escolha que seria surpresa. A gente discute um pouco a pauta antes dos programas e eu falei pra ele que eu ia escolher um filme e que não ia falar pra eles qual era e que eles iam se surpreender com o filme. Lógico que eles já mataram que ia ser um filme desse tipo. Salvo engano, o Mimi já falou que ia ser uma comédia romântica e de fato é uma comédia romântica. Harry e Sally feitos um para o outro. É um filme do finalzinho da década de 80, 1989, e é um filme fantástico. Tem diálogos incríveis, momentos do filme que são icônicos até hoje, e tem várias outras coisas no filme assim que te deixam apaixonado. É um filme incrível, extremamente inteligente, muito bem conduzido, e tem algumas falas assim marcantes que eu não consigo esquecer. Como por exemplo, a parte onde o Harry começa a divagar
sobre o fato de que não existe amizade entre homem e mulher. Esse tipo de coisa fazia a gente pensar, né? Pô, adolescente, entrando na pré-adolescência, criança ali saindo da infância, a gente ficava pensando sobre isso, né? Puxa, não tem mesmo e tal. E claro, a gente sabe que homem e mulher podem ser amigos sim, mas ele despertava assuntos interessantes e que quase ninguém falava na época, né? Então foi um filme bem inovador nesse sentido e é um filme muito gostoso de assistir. É uma comédia romântica bem gostosa mesmo. Pra mim é extremamente nostálgica. Provavelmente é a comédia romântica que eu mais gostei e mais assisti em toda a minha vida. Eu tenho esse costume de assistir várias vezes o filme que eu gosto. Então, se você gosta do gênero comédia romântica, assista Harry e Sally feitos um para o outro. É um filmaço. Bom, vamos sair da comédia romântica e vamos entrar na porrada. O Grande Dragão Branco. Nos Estados Unidos teve o nome de Bloodsport. Lançado em 88, outro filme aí, Sessão da Tarde total. A Sessão da Tarde ele passava cheio de cortes, né? Mas é um filmaço. Ele conta a história de Frank Dux, que é um militar do exército americano, especialista em artes marciais, que é convocado a lutar o Kumite. Um evento parecido com o Vale Tudo, né? Que a gente tem hoje em dia, mas naquela época Vale Tudo era um negócio impensável, né? Então era extremamente sangrento. E o filme é baseado na história real do Frank Dux mesmo. E é muito legal. O Van Damme foi um dos primeiros papéis de destaque do Van Damme no cinema. E ele fez um trabalho fantástico. Em determinado momento do jogo também rola um gamezinho lá, onde ele e o Jackson, que era um lutador que ele ficou amigo no filme, tiram uma partida de Karate Champ, um clássico da Data East aí dos arcades. E um filme muito legal, muito gostoso de assistir. Ele se passa em Hong Kong, então tem toda essa questão geográfica também, da gente ver como era Hong Kong naquela época, uma cidade-país aí bastante icônica, né? Então, o Grande Dragão Branco, com certeza você já deve ter assistido, você que viveu a década de 80 já assistiu o Grande Dragão Branco, que é um filmaço, vale muito a pena. E agora, pra fechar, um filme de ação de primeira linha, Duro de Matar. Também um filme de 1988, Duro de Matar conta a história do policial John McClane, vivido pelo Bruce Willis, que ele é um policial de Nova York que vai passar o Natal em Los Angeles. A esposa dele está trabalhando em Los Angeles e ele vai passar o Natal com a esposa e com a filha. Chegando lá na firma da esposa, acontece um ataque terrorista e tudo se desenrola nesse prédio aí, com esse ataque aí que o Bruce Willis, policial de Nova York, vai tentar repelir. Um filmaço, filmaço mesmo, muito legal, muito legal. O Bruce Willis, no auge dele aí, né, um ator fantástico, eu gosto do Bruce Willis demais. E eu tenho uma história engraçada pra contar da época que eu assisti esse filme. E a minha história com Duro de Matar, se eu não tô enganado, começou com o segundo filme da série. Quando eu era pequeno, meu avô, já falecido, ele tinha uma fazenda e a gente ia direto na fazenda dele visitá-lo, né? E a fazenda, ela não tinha luz elétrica. Naquela época era comum as fazendas não terem luz elétrica. Então ela era gerada, a energia lá, a motor. Então todo dia, no final da tarde, era ligado o motor para o pessoal poder cozinhar, ter luz, enfim, para poder ficar na fazenda durante a noite, né? E aí as crianças, a gente brincava o dia inteiro lá na fazenda, na areia, na grama e tal. E aí à noite a gente ia assistir TV, que era o que tinha pra fazer na fazenda, né? E numa dessas noites aí que eu tava na fazenda do meu avô, passou lá na Globo o Duro de Matar 2. Tava eu e meus primos assistindo, a gente ficou alucinado no filme, fantástico, fiquei doido, gostei demais. E aí que eu fui correr atrás pra assistir o primeiro filme da série e me apaixonei também. Os dois são filmaços. Eu prefiro esse Duro de Matar aqui, o 1. Pra mim é o melhor filme da série. Duro de Matar 1, sensacional mesmo. Os últimos filmes da franquia eu não assisti direito, assim. Eu fiquei muito fã da franquia até o 3. O 3 já deu uma caída, né? Aquele Duro de Matar com a Vingança. Já deu uma caída boa aí. Mas até o 3 eu assisti, acompanhei bastante a franquia. E esse primeiro, sem dúvida, é o meu preferido. Bom, amigos, esse foi o primeiro episódio do Off Topic VGDB. Se você gostou, avisa pra gente aqui nos comentários, deixa seu joinha. Se não gostou, deixa o dislike, não tem crise não. E se você curtiu esse tema de filmes, fala pra gente que a gente um dia traz um novo episódio do Off Topic VGDB falando sobre os filmes mais marcantes aí da década de 80 e também de outras décadas aí. Deixem as suas sugestões nos comentários. Beleza? Então é isso, deixando sempre o convite para vocês visitarem a gente
no vgdb.com.br, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Beleza? Um abraço e até mais!